Livro do profeta Sofonias, capítulo 1. Sofonias, capítulo 1. Está na mão? Sim? Verso 1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei deste lugar o resto de Baal e os nomes dos sacerdotes de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre os telhados se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam ao Senhor nem perguntam por ele. Cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou o sacrifício e santificou os seus convidados. No dia do sacrifício do Senhor, hei de castigar os príncipes, os filhos do rei e todos que se vestem de trajes estranhos. Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. Capítulo 2 aí, vamos lá para o capítulo 2. Verso 1. Capítulo 2, verso 1. Congrega-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpre o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Espírito de Deus possa falar nos nossos corações, que possamos sair daqui renovados, abençoados, arrependidos, cheios da presença de Deus, crendo mais no Senhor Jesus, honrando e adorando o nome dEle, para a honra e glória dEle, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, maravilha. Meus queridos, nós estamos estudando, já faz um ano em torno de um ano, quem Jesus é em cada livro da Bíblia. Nós estamos aqui já no livro de Sofonias, 36º livro do Antigo Testamento. Passamos por 35 livros falando sobre um pouco de Jesus em cada livro, ou contando a história do livro, né, posicionando o profeta, ou o livro histórico, ou determinada situação dentro da história, para a gente poder entender melhor o conteúdo da mensagem. Amém? Aleluia? Então, o livro de Sofonias, o livro do nosso irmão Sofonias, olhando aqui no nosso quadro aqui, nós temos assim, vamos lá naquele quadro, lá ano 1050, nós temos rei Saul, Davi, Salomão. Na sequência, Saul, Davi, Salomão, 40 anos cada um, reinando sobre todo o Israel, sobre as 12 tribos de Israel. Então nós entendemos que o propósito de Deus é trazer o Salvador. Amém? Aleluia? A Bíblia toda aponta para Cristo. A Bíblia toda coloca o Senhor Jesus como centro. Ele é o princípio, Ele é o fim. Sem Ele nada do que existe veio a existir. Então tudo é para a honra e glória dEle. Nós começarmos, se você olhar o capítulo 1 do Gênesis, está ali a criação dos céus, da terra.
a criação dos animais, a criação das aves, dos peixes e tal. E você vai ver que Deus, ele faz o homem ali, dá detalhes de como o homem foi feito no capítulo 2. E no capítulo 2 ele é colocado naquele paraíso, no Éden. E no capítulo 3 ele tem a queda do homem. O propósito de Deus vai se cumprir, amém? Aleluia? Então quando Deus faz tudo para o homem, no capítulo 1 a Bíblia fala que Deus fez o homem e disse, domine ele. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26. Voltando lá, Gênesis 1, 26. Está escrito, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Gênesis 1, 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Então, gente, o evangelho não é complicado, é simples. A gente complica tudo, o evangelho não é complicado, não. Deus colocou, fez para que eu e você, para que o homem dominasse. Estava tudo certo. Então nós era para a gente dominar. Mas quando o pecado veio, nós fomos dominados. Inverteu as coisas. Então se você olhar assim, dessa forma que eu vou tentar passar para você assim, nós somos um ser espiritual. E a Bíblia fala em João capítulo 4, 24, que Deus é espírito. Nós também somos seres espirituais. Então quando Deus fez a gente, estou falando assim, fez o homem fazia a vontade de Deus e comunicava com Deus no espírito, porque Deus é espírito. Mas quando o homem perdeu a comunhão com Deus, a alma do homem cresceu e se assentou no trono da vida do homem. As nossas vontades, os nossos pensamentos, nossos sentimentos dominaram. Antes disso acontecer, o homem fazia a vontade de Deus e a alma se submetia à vontade de Deus. As nossas vontades estavam alinhadas, porque o Espírito falava e tudo obedecia dentro de nós. Mas quando o homem pecou, o Espírito perdeu a comunhão com Deus e a alma cresceu e o homem passou a fazer a sua própria vontade e se afastou de Deus. O homem se tornou um deusinho. Antes ele buscava o certo e o errado em Deus. Agora ele busca o certo e o errado nele, na sua mente. Por isso que o próprio Senhor fala, é interessante, o próprio Senhor fala no Gênesis, no capítulo 3, olha bem, isso aqui da boca de Deus, Gênesis 3. Olha Gênesis 3. Olha como é que é profundo isso. Gênesis 3, verso 22. Olha o que Deus disse. Então disse o Senhor Deus, o homem agora se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Olha o que Deus disse. Olha o que Deus disse. Aqui Deus está querendo dizer que Deus, presta atenção, Deus falou assim, agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. É que Deus tem um propósito, tinha um propósito, e esse propósito vai se cumprir. Qual que era o propósito de Deus inicial? Era que o homem confiasse em Deus e fizesse a vontade de Deus. O homem ia conhecer o bem e o mal, ia conhecer o mal, só que o homem ia dominar o mal. Aqui nessa situação, quando ele faz uma coisa antecipada, fora do propósito de Deus, e ele conhece o mal, ele é dominado pelo mal. Ele é dominado numa situação porque ele deu obediência e desobedeceu a Deus. Então ele foi dominado pelo mal. Deus conhece o bem e o mal, e Deus não é dominado pelo mal. O homem conheceu o bem e o mal, e o homem é dominado pelo mal. Aí que está a diferença. O homem agora é como um de nós, conhece o bem e o mal. Então, só que Deus não é dominado pelo mal. E o homem é dominado pelo mal. E outra coisa, Deus, ele não criou o mal. Eu já falei isso porque, irmão, Deus não criou o mal. Mas lá Isaías fala, eu crio a paz e crio o mal. Não, peraí.
Aí tem que ver o contexto lá. Lá o contexto é que Deus cria a tragédia. O que é a tragédia? É a consequência da decisão errada que a gente tomou. Não é que Deus cria o mal. Deus criou a possibilidade do mal. Isso é verdade. Por quê? Para que nós possamos demonstrar, para que pudesse mostrar a nossa liberdade de escolha. Como que eu vou mostrar a minha liberdade de escolha se eu não tenho escolha nenhuma? Então Deus, ele deu a oportunidade para o homem escolher. Então existe possibilidade. Aqui tá, você pode comer de todos os frutos dessas árvores, dali você não pode. Mas por quê? Então no dia que você comer, você vai morrer. Então existe possibilidade. O cara fez um prédio lá de 10 andares. Fez um prédio de 10 andares. A pessoa subiu lá de cima, pulou lá de cima e morreu. É o cara que fez o prédio é o culpado. Sim ou não? Estou perguntando para você, o cara que fez o prédio é o culpado? Sim ou não? Ah, mas o cara pulou lá de cima do prédio. Então, ele fez o prédio, existe a possibilidade. A decisão quem toma é a pessoa. Então, Deus fez também as coisas e houve possibilidade. Por quê? Para que a gente tenha liberdade de escolha, senão nós não somos livres. Se o próprio Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, uma das coisas que nós somos semelhantes a Deus é que Deus é livre, nós também somos. Deus é livre para fazer o que Ele quiser, nós também somos. Só que Deus ele não é vencido pelo mal e assume as consequências, nós também. Só que as consequências que vieram por causa do pecado, nós não damos conta. Aí Deus interviu. Deus colocou a mão e falou, deixa eu ajudar vocês não vão dar conta. Aí então aconteceu quando o homem pecou, se afastou de Deus a consequência. Ele trouxe o mal à tona e foi dominado pelo mal. E todos pecaram e afastaram da presença de Deus, estão condenados a ficar eternamente separados de Deus. Porque a dívida é alta, o preço é caro, ninguém consegue se salvar. Salmo 49, nenhum homem, ninguém pode remir a si próprio, pois o preço é altíssimo e cessaria os seus bens. O próprio Senhor Jesus falou, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não tem como um homem se salvar, não tem jeito. Então como não tinha como a gente se salvar, Deus agora então no capítulo 3 vai prover o meio de salvação. Ele vai dar no Gênesis 3,15, já vai falar. Aí então o Gênesis do 3 ali, vai até o Apocalipse 20, mostrando o plano de salvação. Não era para ter do Gênesis 3, da queda até o Apocalipse 20, onde está novos céus, nova terra. Tudo isso, o Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, tudo isso que está acontecendo entre o Gênesis 2 e o Apocalipse 20 é o plano de salvação que aponta para Cristo, aleluia. Ao desenrolar de um plano no qual o Senhor Jesus é o principal. Então toda essa história, né, que vem ali a partir do Gênesis 3, vai mostrar que Deus está preparando o campo para trazer alguém que vai resgatar aquilo que estava perdido e assumir o controle de tudo. Se Deus deu a terra para o homem e o homem perdeu essa terra por um tempo, passou para o diabo, é o homem que tem que pegar essa terra de volta. Mas como vai pegar se ele não tem condição nenhuma? Se ele está perdido, dominado pelo diabo no mundo? Por isso que a Bíblia fala, o mundo jaz no maligno. Então o próprio Deus se faz carne, se faz homem, porque a terra foi entregue para o homem. Então Jesus vai pegar de volta aquilo que é do homem. Amém? Aleluia? Por isso que todo o poder está na mão do Senhor Jesus. Por isso que nós aqui agora, nós compartilhamos daquilo que Jesus fez. Jesus estendeu a bênção para nós. Nós não somos herdeiros, nós somos co-herdeiros. Herdeiro é Ele. Nós pegamos carona. Amém? Jesus estendeu a aba, falou, vem também, vocês, meus irmãos, eu sou o primogênito e eu sou o irmão mais velho. Ele é o resgatador. Amém? Aleluia? Ele é o que assumiu o controle da casa. Então, Jesus é o herdeiro e nós somos co-herdeiros com Ele. Olha que coisa linda. Por isso que a gente fala, e Jesus falou, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. A aliança foi feita com Jesus.
com o homem Jesus. E Jesus estendeu para nós. A aliança de Deus é com Jesus, com o homem Jesus. Ele representa nós. E quando a gente fala que Ele é o nosso Senhor e Salvador, então Ele abraça nós também. Ele pega nós. Amém? Aleluia? Você vê que o diabo falou para Jesus assim, mostrou todos os reinos do mundo e falou para Jesus, tudo isso te darei, pois a mim me foi entregue e eu dou a quem quer. Lucas 4. Não foi entregue para o diabo, foi entregue para o homem. Mas o homem entregou para o diabo. Então você vê que Jesus não questiona se o que o diabo está falando é verdade ou não, porque é verdade. Ele falou, a mim foi entregue, mas não foi Deus que entregou para ele, foi os homens que entregaram para ele. Por isso que a terra precisa ser resgatada. Ao resgate é de tudo. Por isso que vamos entrar no Apocalipse. O Apocalipse vai cair as pragas, sabe por quê? Porque o marvado não quer abrir mão. Não quer aceitar a derrota. Senão ele ia embora amarrado, preso e resolvia o problema. Mas a Bíblia fala no Apocalipse 12, houve guerra no céu. Os anjos batalhavam com o dragão batalhava, não se achou lugar para ele veio para a terra. E ele não abre mão não, o bicho é brigão, rapaz. Só que o nosso Senhor nem a mão estende. É um anjo que vai prender o capeta, amém? Nosso Senhor é grande. Apocalipse 20, desceu um anjo com a cadeia na mão e prendeu o capeta por 1000 anos. Isso vai acontecer ainda. Mas o que eu quero mostrar para você? Eu quero mostrar para você, é o que nós estamos estudando que cada livro da Bíblia vai apontar para algo de Jesus e ao mesmo tempo contar uma história, narrar uma história que está na bênção de Deus até que viesse o Salvador. Então o Salvador não vai aparecer do nada na terra assim, pum, não. Deus tem começo, a Bíblia tem começo, meio e fim. Pecou Adão e Eva, pecaram. Todos depois pecaram. A descendência de Sete se misturou com os descendentes de Caim, pecaram também. Veio o dilúvio. Deus separou 8 pessoas. Faz uma aliança com Noé depois. Os descendentes de Noé se perdem. Torre de Babel, Deus havia dito para esparramar e povoar a terra. Em vez de esparramar e povoar a terra, eles se juntam. O Senhor vem, confunde as línguas, esparrama tudo. Dali vai formar as nações. Mas as nações, depois da Torre de Babel, viraram as costas para Deus. Ninguém quis saber de Deus. Viraram as costas. Por isso que Deus vai chamar Abraão, e por meio de Abraão, Isaac e Jacó vai formar uma nação. As outras nações não querem saber de Deus. Mas há uma nação que quer saber de Deus, porque desde o seu início ela tem uma aliança com Deus. Amém? Aleluia? Por isso que no Antigo Testamento, Deus é o Deus de Israel, Israel é o povo de Deus, porque ele fez uma aliança com Abraão, com Isaac e com o Jacó, Israel. Por isso que no Antigo Testamento você vai ver a Bíblia do Gênesis ali, praticamente girando em torno de Israel, porque é o povo de Deus. E o inimigo fazendo de tudo para acabar com o povo de Deus. As outras nações estão fora do caminho de Deus já. Estão fora. Mas o pecado é tão terrível, que as outras nações já estão fora da presença de Deus. Mas Israel está firme com Deus. Mas vai chegar no momento também que Israel vai balançar por conta do pecado, da idolatria. Olha como é que o pecado é terrível. As outras nações já estão no pecado mesmo. Mas vai querer agora apertar o povo de Deus. Para destruir a obra de Deus. Não é? Está no mundo, está fora da presença de Deus. O inimigo agora está atacando dentro da igreja. Mas o próprio Deus também diz que o julgamento começa pela casa de Deus. Começa dentro mesmo. E o Salmo 101 fala, aquele que usa de engano não permanecerá na casa do Senhor. Davi se refere à casa dele mesmo ali, mas também a gente pode, né, colocar aqui, né? Você vê Judas lá, não tem como ficar ali na presença. Teve que sair. Vê Demas estava firme com Paulo, daqui a pouco desviou. Lá no deserto saiu todo mundo saiu do Egito.
povo de Israel saiu do Egito, animado, glória a Deus, aleluia, estamos livres do faraó. Mas vamos passar pelo fogo da provação. E o Senhor fala em Deuteronômio capítulo 8, eu permiti que vocês saíssem, eu tirei vocês do Egito, e permiti que passassem pelo deserto, e deixei vocês ter fome, e humilhei vocês, para saber o que havia no vosso coração, se servia ou não a Deus, e que vocês pudessem entender que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, quando o povo está passando pelo deserto, o povo que saiu do Egito, eles são provados. Não que Deus não conheça o nosso coração, mas Deus é justo. A gente não se conhece e o diabo também não conhece. Mas Deus conhece. Então, nós não somos provados porque Deus não nos conhece. É porque o diabo não conhece e Deus não quer passar a rasteira no diabo. Quer mostrar para ele que eu e você, quando nós servimos a Deus, nós servimos quando está tudo bem e quando tudo não está bem também. E a gente não está na presença de Deus por interesse. Foi o que ele jogou para Deus quando ele falou a respeito de Jó. Jó é abençoado porque o Senhor abençoa tudo na vida dele. Mas tira tudo da vida dele que ele te amaldiçoa. É isso que Deus prova no deserto. Que alguns realmente vão estar com Deus por causa daquilo que Deus faz. Mas alguns vão estar com Deus por quem Deus é. Amém? Independente daquilo que Deus faz. Isso é difícil. Você vê que Paulo fala, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Não é brincadeira não, porque a gente está contente quando está tudo bem. E Paulo fala, aprendi a ter bastante coisa, a estar contente quando eu tenho bastante coisa, e aprendi a estar contente quando eu não tenho nada. Aprendi a estar contente quando eu estou com a barriga cheia, e aprendi a ficar contente quando eu estou com fome. Mas não é brincadeira não. Você vê que o negócio não é sério? E a gente, quando está tudo bem, a gente, maravilha. Mas quando não está tudo bem? E quando você está fiel ao Senhor, está firme, dizimista, andando na presença de Deus, mas as coisas não estão andando do jeito que você achou que deveria andar. Então você aguenta firme, você está sendo fiel. A Bíblia fala, Pedro fala na carta dele, nós estamos passando por uma prova. E eu vou passando pela prova, dando glória a Deus. Falar é fácil, né? Falar é fácil, na hora de passar pela prova, né? Isaías, quando passares pelas águas, as águas não te submergirão. Não é fácil, não. A gente falar é fácil. Agora, quando está passando, o irmão fala assim para a gente assim, você não sabe o que eu estou passando, irmão, o que eu sigo. Agora, você imagina bem Tiago escrevendo a carta dele no capítulo 1. Esse Tiago é doido. O nosso irmão Nosso irmão Tiago é doido, irmãos. Olha o que Tiago escreve na carta dele, no capítulo 1. Lá no céu, na glória, eu vou perguntar, Tiago, você está regulando bem na cabeça? Tiago, capítulo 1. Olha o que o Tiago escreve. Tiago, capítulo 1. Se não é coisa de louco, por isso que fala aqui a palavra, é loucura mesmo para os que se perdem. Olha o que Tiago escreve, Tiago, capítulo 1, verso 2. Olha o que Tiago escreve. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por provações. Mas você está de brincadeira, Tiago. Você está de brincadeira, né, Tiago? Ô, Tiago. Aí, Tiago 1, 2. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria. Ele não falou tende por motivo de alegria. Ele falou grande alegria o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. A perseverança deve terminar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de coisa alguma. Ele está querendo dizer que a prova faz a gente ficar perseverante e a prova amadurece a gente também. E deixa a gente completo, forte, firme no Senhor. É isso que ele está falando. Que a provação faz a gente ficar perseverante. A provação provoca a perseverança. Existe tem Bíblia que fala paciência. Tem alguma Bíblia falando paciência aí? Não. Tem alguma Bíblia falando que a provação... Alguma está falando paciência? Não. No Tiago 1, 2? A sua está falando paciência? Você sabe que opera paciência. Mas você sabe que existe uma sutileza de diferença entre paciência e perseverança. A definição. Elas andam juntas, né? Quase igual. Mas existe uma diferençazinha mínima. Olha a diferença, ó. A mínima diferença, tá, gente? E parece... As duas são irmãs gêmeas.
Mas assim, a perseverança, ela diz respeito a você continuar fazendo aquilo e seguindo em frente. A paciência, ela diz respeito a um estado emocional seu. É uma coisa aqui dentro. Porque uma coisa é você continuar fazendo algo, mas não ter paciência. Por isso que tem uma diferençazinha. Você pode estar, não, você está fazendo? Tô. Tá, mas você não está com paciência, você está irado, você está chateado, você está aborrecido, mas você está fazendo. Você entendeu a diferença da perseverança? Como é que é sutil perseverança e paciência? Por isso o salmista fala, esperei com paciência pelo Senhor. Então, o estado sentimental e emocional, a paciência, ela diz respeito ao estado da gente, por dentro. Porque às vezes você pode estar firme na igreja, está passando por luta, está sendo perseverante, mas você está chateado, aborrecido por dentro. Então você não está com paciência. Porque a paciência, a definição de paciência de uma forma geral, assim, é um estado de paz interior, apesar das dificuldades. A paciência está ligada a um estado de paz. É difícil. Imagina bem quando ele fala, tende por motivo de grande alegria o passar por provações. Então, aqui ele está falando da pessoa estar no estado interior de paz, por passar por provações. É difícil. Você pensa bem quando Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram diante daquela estátua, e o rei fala para eles, se vocês não se curvar, vocês vão ser lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus que pode livrar vocês? Eles falaram assim, ó rei, quanto a isso, a gente não vai responder para o senhor, não. Ó, se Deus quiser livrar, ele livra. Se ele não quiser, fica sabendo que nós não vamos encurvar. Nós não vamos nos curvar. Isso é muita tranquilidade. Não é porque a gente fala, irmão, o que você acha? Irmão, ele falou que se a gente não curvar, a gente vai ser jogado na fornalha de fogo. E aí, o que nós faz? Não vamos curvar, não? Ai, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, não vou curvar, não. Ai, Senhor, não sei o que vai acontecer. Ai, meu Deus. É uma coisa. Eu estou firme, no propósito, perseverando, mas estou morrendo de medo. Agora, Sadraque, Mesaque e Abednego está firme no propósito e está assim, ó. Se quiser livrar, livra. Se não quiser, nós vamos ser queimados e tudo bem. Está tudo certo. É isso que eu estou falando. Não é fácil. Esses homens aqui, Tiago, Paulo e outros tantos, parecem doidos. E eles querem passar essa santa doidice para nós, de confiar plenamente no Senhor. E o Espírito Santo é capaz de fazer isso, amém? Aleluia? Então tudo isso que acontece na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, aponta para Cristo. Jesus é o Senhor, é o autor, consumador da fé. Ele é o começo, meio e fim. Ele não termina nada sem antes, ele não começa nada sem antes terminar. A história não está largada. Existe alguém no comando, apesar da gente pensar que não tem ninguém no comando. Lembra de Abacuque? Nós estudamos Abacuque? Abacuque falou para Deus, Senhor, até quando vou clamar? Até quando? O Senhor parece que não responde. Até quando? O Senhor virou para ele e falou assim, eu vou trazer uma nação do norte. Aí Abacuque, como é que é? O Senhor está querendo dizer que você vai trazer uma nação má do norte, uma nação que vai punir nós? Senhor, que isso? Como é que você vai trazer uma coisa ruim para nós? Aí Deus foi falando com ele, ele falou assim, quer saber uma coisa? Abacuque fala assim, em Abacuque 2, vou ficar em oração e prestar mais atenção no que Deus está falando. Aí Deus falou para ele, Abacuque, confia, a visão, escreve a visão, ela vai acontecer. E outra coisa, você tem que viver pela fé. Viva pela fé, o justo viverá pela fé. Confia. E o que é fé? Fé é uma certeza de que vai dar certo. Amém? Fé é você acreditar que Deus existe, que vai dar certo, apesar do caminho da jornada ser difícil. Ele nunca falou que a caminhada da jornada ia ser fácil, mas ele garantiu que a chegada é certa. Amém? Glória a Deus. Nós vamos chegar, amém? Aleluia? Você vai chegar, fala para o seu irmão, você vai chegar, irmão. Fala para ela lá, você chega lá, irmão. Vamos chegar lá. Então, voltando aqui no nosso Sofô aqui, com todo carinho com o nosso irmão Sofô. Sofonias, olha aí, ó. Quando Deus então forma a nação de Israel, chega no momento que a nação está unida. O rei Saul reina sobre as 12 tribos
depois do rei Davi, o rei Salomão. Depois de Salomão, o reino se divide em norte e sul. 10 tribos ficam ao norte, se desviam do caminho do Senhor. 2 tribos ficam no sul e permanecem fiel ao Senhor. Você vê o povo, conforme eu falei para você, o povo de Deus, que é composto por 12 tribos, chega num momento que racha. Aí você fala, então rachou, ficou metade. Não. A mais da metade se perdeu. 10 se perdeu, ficou 2 só. Ficou só Judá e Benjamim no sul. Aí, né, a gente já trabalhou isso aqui. Chega no momento que no norte, o reino do norte de vez desaparece. As 10 tribos são levadas para a Assíria. A Assíria domina o norte. E quando o rei da Assíria vai atacar o sul, para destruir o sul, ele não consegue, porque Ezequias é um homem de Deus. Deus vai resguardar a dinastia de Davi. Mas depois o reino do sul vai começar a sair fora também da presença de Deus. O reino do norte já foi, se perderam as 10 tribos. E o reino do sul estava indo tão bem, aí começa a entrar os reis, depois lá de Josias, que se corrompem e se afastam de Deus. E Deus levanta profetas, Naum, Sofonias, Jeremias, Obadias. Nós já estudamos Jeremias, já estudamos Naum, já estudamos Obadias, Miqueias, aí já estudamos. O Sofonias está um pouco também antes do reino do sul ser levado para a Babilônia. E Sofonias está alertando o povo aí, Sofonias, capítulo 1. Sofonias está alertando o povo do sul. Tanto é que está aí, ó, Sofonias 1:1. A palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias. Então, olha aqui, olha lá para você no quadro lá, ó. O Sofonias é um profeta que vai profetizar nos dias do rei Josias. Então, ó, eu tenho Ezequias, eu não consegui escrever aqui, porque fica difícil ficar escrever nesse slide, tá? Mas só coloquei aqui para você saber. Na mesma época em que Senaqueribe atacou o norte, ele atacou o sul. Quando ele atacou o sul, ele não pôde vencer o sul, porque o rei Ezequias era fiel ao Senhor, e o Senhor deu livramento para ele. Na época do rei Ezequias, nós temos o profeta Isaías e Miqueias. Tanto é que o livro de Reis, o livro dos Reis conta a história de Senaqueribe, e o livro de Isaías também conta a história de Senaqueribe, porque Isaías viveu na época do rei Ezequias. Só que depois do rei Ezequias veio Manassés. Depois do rei Manassés veio Amon, depois Josias. Então está na sequência aqui. Na época de Josias, então, nós temos também Sofonias, além de Jeremias. Lembra que Jeremias também profetizou na época de Josias. Nós estudamos sobre isso. Sofonias, então, vai profetizar nos tempos de Josias e um pouco após Josias. E quase que, praticamente, quando Nabucodonosor já vai atacar o sul em 3 momentos. Então, a situação do reino do sul é terrível, difícil, depois da morte de Josias. Mas Sofonias está profetizando, porque o povo entrou por um caminho de idolatria. Aí então agora, vamos no livro de Sofonias, vamos lá. Ó, agora vocês entenderam a colocação do Sofonias ali, né? Sofonias está próximo também dos ataques de Nabucodonosor. Então por quê? Porque o povo está fora da presença de Deus. E Deus está avisando o povo para se arrepender. Conforme Jeremias também. Então Deus não tem só um profeta, tem vários falando. Sofonias está falando então no capítulo 1. Olha o verso 2. Deus falando para o povo: consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a minha mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Então, irmão, na verdade, a profecia, ela tem o fator histórico e ela tem também o fator profético, momento ali, quando o profeta está falando, e também aponta para um futuro. Porque o Sofonias não está falando só de uma destruição que está chegando ali. Ele está falando de uma destruição que ainda ia acontecer, que não aconteceu até hoje, vai acontecer.
Então, a profecia aqui ela tem duas vertentes. Uma profética, histórica, que acontece logo anos depois ali. E a outra que ela aponta para o futuro. Porque Deus, irmão, quando Deus abre a boca para falar, Deus fala coisas grandiosas. A fala de Deus não é igual a nossa, você fala um negócio aqui. Não só. Deus fala um negócio aqui, ó, na maioria das vezes. Deus fala um negócio aqui, o negócio é aqui, mas o negócio é muito mais amplo do que só aqui. Porque o nosso Deus é grande e poderoso. Amém? Aleluia? Você vê no capítulo 2, no capítulo 1, verso 2, consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso não aconteceu, Isso não aconteceu. No verso 3, consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso é coisa que vai acontecer, tanto é que você vai ver daqui a pouco, que ele vai falar da ira que vai cair sobre o mundo. Tudo bem, então ele está falando para o povo o que vai acontecer. Mas olha, vai acontecer isso com quem? Olha o verso 6 agora. Com quem que vai acontecer isso? Aliás, verso 4, estenderei a minha mão. Verso 4, contra Judá, contra todos os habitantes de Jerusalém, exterminarei desse lugar o resto de Baal, os nomes do sacerdote de ídolos, juntamente com os sacerdotes, os que sobre o telhado se curvam ao exército do céu, os que se inclinam ao Senhor, juram por ele e também por Milcom. Milcom, que era um deus também lá venerado. Então, o que ele está querendo mostrar aqui? Olha o perigo do crente. O crente, ele está com o Senhor, mas também está com outro deusinho lá. Isaías fala que Deus não divide a glória dele com ninguém. Não tem como estar dividido com Deus. Olha o verso 6. Quem que Deus ia punir lá? Os que deixam de seguir ao Senhor, não quer saber do Senhor, e os que não buscam ao Senhor, e também aqueles que nem perguntam pelo Senhor. Gente, tem gente que não busca, tem gente que busca o Senhor, mas tem um outro deusinho também. Tem gente que não busca o Senhor e tem gente que nem pergunta pelo Senhor. Olha que coisa, o nível, como é que vai sendo terrível. Aí, verso 7, cala-te diante do Senhor Deus, porque o dia do Senhor está perto. Porque o Senhor preparou o sacrifício, santificou os seus convidados. Olha o verso 9, castigarei também naquele dia todos que saltam sobre o umbral, que enchem de violência e engano a casa dos seus senhores. O que será que quer dizer esse versículo 9? Castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral. Sabe o que significa isso aqui ou não? Olha quem está falando. Deus está falando, castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral. Não está assim na Bíblia aí? Tá ou não está? Sabe o que se refere isso aqui, irmãos? 90% dos teólogos concordam com isso? 80% concordam? Olha o que se refere isso aqui. Anos atrás, quando a arca da aliança foi roubada pelos filisteus, lembra disso? Quando o sumo sacerdote era Eli, está em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 4, vamos voltar lá para você ver? 1 Samuel, vamos lá, 1 Samuel, quando o sumo sacerdote, voltando no tempo, no capítulo 4, quando eles capturam a arca, quando Israel vai lutar contra os filisteus, Deus não está satisfeito com Israel, o sumo sacerdote está fora da presença de Deus, os filhos do sumo sacerdote estão fora da presença de Deus, e o que acontece? Deus permitiu que a arca fosse roubada, que os filisteus atacassem o povo de Israel, vencesse a guerra e levasse a arca da aliança ainda. Quando o sumo sacerdote soube que a arca da aliança
Foi levado, ele caiu, bateu a cabeça e morreu. Quando ele soube também que os seus 2 filhos morreram. Mas, capítulo 5, 1 Samuel 5. 1 Samuel 5, verso 1. 1 Samuel 5, verso 1. Depois que os filisteus tomaram a arca de Deus, levaram-na de Ebenezer a Asdod. Então os filisteus carregaram a arca de Deus, a colocaram na casa de Dagom, perto da sua estátua. Levantando-se, porém, de madrugada os habitantes de Asdod, no dia seguinte, lá estava Dagom, caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Pegaram Dagom e tornaram a pô-lo no seu lugar. No dia seguinte, levantando-se de madrugada, Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. A cabeça de Dagom e ambas as suas mãos estavam cortadas sobre o limiar. Somente o tronco ficara a Dagom. Pelo que os sacerdotes de Dagom e todos que entram em seu templo, que está em Asdod, não pisam. Agora você vai entender. Não pisam no limiar, na soleira, até o dia de hoje. Aonde o Dagom caiu, o deus dos filisteus caiu e quebrou ali, eles tiraram. Vamos supor que ele caiu aqui. Aí, em respeito a Dagom, quando eles entravam no templo, eles faziam assim, ó. Não pisavam no lugar onde a cabeça, onde o braço foi cortado. Tiraram a cabeça dele, mas eles... Então, os adoradores de Dagom, quando entravam no templo de Dagom, faziam assim. Pulavam o limiar, a soleira. Por isso que Sofonias fala que Deus está dizendo, lá Sofonias, capítulo 1, no verso 9, castigarei também naquele dia todos os que saltam sobre o umbral, sobre a soleira. Está se referindo aos adoradores de Dagom, aos adoradores de outros deuses. Tudo bem? Sim ou não? E o povo de Israel, muito do povo de Israel estava adorando a Deus e adorando Dagom também. Olha como é que no meio do povo de Deus tem gente que é dividido, irmão. Que gente que está na igreja, mas o coração também está no mundo. Dá uma festa aqui em Cristina, o irmãozinho pega o carro quietinho, vai lá, curte o show, vai embora. Põe um capuz na cabeça, está lá com o marido curtindo, depois vem embora para casa. Vem para a igreja aqui, participa da ceia. Ninguém tem nada com a vida dele. Nem tem nada da vida dela. Olha. Não é o caso dos irmãos aqui, né? Ou é? Não é o caso, ou é? Perdoa, Pai, tem misericórdia. Capítulo 1, verso 14. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. E se apressa muito. Ouvi, amargo será o clamor no dia do Senhor, o clamor do homem poderoso. Aquele dia é um dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, desolação, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta, de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Angustiarei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. O seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do exército do Senhor. No fogo do seu zelo, toda a terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e repentina. Aqui está falando da tribulação, depois da vida de Cristo, depois do arrebatamento da igreja. 7 anos de terrível, das pragas do Apocalipse que vão cair. Lá no Apocalipse fala que vai haver trevas, angústia, fogo, os homens estarão angustiados, escondendo nas cavernas e tal. É isso aí que ele está apontando. Olha o capítulo 2 ainda. Capítulo 2, né? Então, olha aqui no nosso quadro. Sofonias iria proclamar a mesma mensagem de muitos profetas antes dele. Busquem ao Senhor. Busque a justiça, busque a humildade. Talvez você esteja escondido. Talvez você esteja escondido no dia da sua ira. Talvez você seja, né? Eu coloquei errado ali. Seja escondido.
Olha aí, Sofonias 2, verso 1. Congrega-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto, e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então, capítulo 2 aí, verso 2, antes que saia o decreto. O que é um decreto? O que é o decreto que eu falei para vocês semana passada? Decreto, humanamente falando, o rei emitia um decreto, e o decreto não pode ser revogado. Não pode ser tirado, não pode ser anulado. Há o decreto que o rei da Pérsia fez lá, para matar, porque o Amã lá, falou para fazer um decreto para matar os judeus do dia 13 de Adar. Então o rei emitiu um decreto, que ia morrer os judeus no dia X. Aí quando a rainha Esther assume o comando, que ela chega diante do rei, e ela se declara que ela é judia e que ela vai morrer por causa do decreto, que o rei fez sem saber que ela poderia morrer. E ela fala para o rei, reivindicando o rei, como é que faz? Nosso povo vai morrer. E o rei fala, não posso tirar o decreto, eu posso emitir um outro decreto, fazendo com que vocês se defendam, que as outras pessoas possam te ajudar. Mas um decreto que o rei mandou, soltou, não pode voltar atrás. Lembra de Daniel, quando o rei fez um decreto para ninguém, durante 30 dias, fazer a oração ou pedido a um Deus, a não ser para o próprio rei? Ninguém podia fazer oração, nem pedir para ninguém, a não ser para o rei. O rei lançou um decreto. E todo aquele que não cumprisse aquela palavra seria lançado aonde que seria lançado? Quem não obedecesse o rei lá em Daniel seria lançado aonde? Aonde? Na fornalha de fogo, é isso? Na cova dos leões. Tanto é que o rei ficou torcendo para Daniel. Quando Daniel foi pego fazendo oração, o rei tentou salvar ele, não conseguiu. Os caras falaram, ó rei, o senhor fez um decreto, o decreto vai ter que cumprir agora. Está lá escrito lá. O rei passou a noite lá, acordou de madrugada, foi lá. Porque ele não tinha como, ele queria salvar o Daniel, não tinha como. Porque ele emitiu um decreto. Uma vez emitido o decreto, não pode voltar atrás mais. Mas Deus quebrou o poder do decreto, amém? Aleluia? Quando o anjo do Senhor amarra a boca dos leões. O rei mandou o decreto, mas o nosso Deus é maior do que o decreto, amém? Agora aqui no caso, o sofonista está dizendo, antes que saia o decreto de Deus, se Deus lançar o decreto aí, que não tem jeito mesmo. Se um rei na terra lança o decreto, ninguém consegue revogar, imagina se Deus mandar o decreto, já era. Então, aqui ele está falando, Sofonias 2, 1, congrega-te, ó nação que não tens pudor. Quer dizer, reúna gente, se arrependa antes que saia o decreto. Olha, antes que saia o decreto. Aí, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Por que eu estou falando que a profecia ela é histórica e aconteceu anos depois ali? Ao mesmo tempo ela é profética e futura. Antes que venha o dia da ira do Senhor. Aconteceu lá quando Nabucodonosor cercou Jerusalém, destruiu tudo. Lá, essa profecia se cumpriu lá. Mas esse dia da ira do Senhor, antes que venha o dia da ira do Senhor. Se a gente olhar no Apocalipse, se você olhar no Apocalipse do capítulo 6, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer. Isso não aconteceu ainda, vai acontecer. Quando for abrir os 7 selos, muitas coisas ruins vão acontecer na terra, mas nós acreditamos que nós não estaremos mais aqui, amém? Aí, no capítulo 6 de Apocalipse, está escrito no verso 13, as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Apocalipse 6,14, o céu recolheu-se como pergaminho quando se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. É um terremoto, chacoalhou tudo, né? Geograficamente arrebentou. Verso 15, os reis da terra, os grandes, os chefes militares,
Os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Olha o verso 17. Pois é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Então, está vendo? Quando o Sofonias fala, antes que venha o dia da ira do Senhor, ele está falando algo que foi momentâneo ali, aconteceu lá. Jerusalém foi atacada por Nabucodonosor, um dia terrível. Mas quando você lê o Sofonias 1, que ele fala que vai balançar toda a terra, os moradores e tal, não tem como. Se a coisa é localizada ali, mexer com os outros povos lá. Então ele está apontando para algo histórico ali, no momento, e uma coisa futura também, conforme nós estamos vendo aqui agora. Olha lá. Então, Sofonias 2, ele pede no capítulo 2, verso 1, se a gente se humilhasse, né, se houvesse ali um arrependimento. Depois ele fala, né, da ameaça às nações, do verso 5 também. Ele vai falar das nações. Depois vai falar mais sobre ruínas, coisas ruins que vão acontecer. Aí, no capítulo 3 de Sofonias, olha aí, Sofonias 3. Ai da rebelde manchada, da cidade opressora, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproxima do seu Deus. É interessante esse verso 2 aqui, ó. Não ouve a voz, não aceita o castigo. Irmão, Deus, ele disciplina a gente. Ele puxa a orelha da gente para a gente acordar. Amém ou não? Um pai puxa a orelha do filho para o filho acordar, não ser destruído. Mas aqui ele está dizendo que o povo de Israel não ouve a voz, não ouve a voz dos profetas, não ouve a voz de Deus, não aceita, não aceita. Olha o verso 7, Sofonias 3, 7. Eu dizia, certamente me temerás, e aceitarás a correção, e assim sua morada não seria destruída, conforme o que havia determinado. Mas eles se levantaram de madrugada e corromperam todas as suas obras. Verso 8, portanto, olha, esperai-me, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo. Porque o meu intento é ajuntar as nações, congregar os reinos, para sobre eles derramar a minha indignação e todo o ardor da minha ira. Toda essa terra será consumida pelo fogo do meu zelo. Olha que coisa. Vamos repetir o verso 7, ó. Deus dizendo, ó, certamente me temerás e aceitarás a correção, e assim sua morada não seria destruída. Mas aceita a correção, irmão? Jerusalém aceita a correção? Os judeus aceitaram a correção? Não. Ele falou, se aceitasse a correção, se houvesse humilhação, se houvesse arrependimento, não teria destruição para o povo de Deus. Mas o povo de Deus por isso que eu falo, se nós não formos transformados pelo Espírito Santo, se Jesus não fizer morada em nós, se nós não nos arrependermos e nascermos de novo mesmo, a gente é rebelde por natureza. Dentro da gente tem um negócio ruim, que não dá o braço a torcer. Mas o Espírito Santo está trabalhando, amém? Chegando nós no eixo. Amém, aleluia. O Espírito Santo está chegando nós. Está chegando no ponto. Mas Deus também ele vai fazer promessas de purificação. O Senhor, é interessante, irmão, o Senhor também, apesar de tudo, ele faz promessa aos remanescentes. E para a gente terminando aqui, Deus, na verdade, jamais ele vai ter a intenção de destruir o povo dele. É claro que alguns vão ficar pelo meio do caminho, mas Deus vai trazer condições e vai acreditar que pelo menos um remanescente vai se arrepender e vai dar sequência no plano dele. Amém? Aleluia? Você vê o povo de Israel que saiu do Egito? Saiu uma multidão.
Não é verdade? Mas dos homens acima de 20 anos, foram ficando pelo deserto. E os filhos foram crescendo no deserto. Os filhos cresceram e entraram, e os mais velhos não entraram. A não ser Josué e Caleb como homem. Como homem. Porque os velhos, irmão, os velhos têm que ser como criança. Quando o povo de Deus saiu do Egito, os velhos acima de 20 anos já são criados, endurecidos. Os filhos estão sendo moldados. Então, quando os pais vão morrendo pelo deserto, os filhos vão aprendendo a palavra e se submetem à palavra. Por isso que o Senhor Jesus fala que a gente tem que receber o reino como criança. Porque a gente quer, em vez de deixar o reino entrar na nossa vida, a gente quer moldar o reino do nosso jeito. Não é assim que funciona. Nós temos que deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa mente, renovar a nossa mente também, para a gente nos adequarmos à vontade do Senhor. Amém? Aí no capítulo 3, verso 15. O Senhor afastou o teu castigo. Claro que depois, né? O castigo de destruir 100%, né? Lançou fora o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião. Não se afrouxem as tuas mãos. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, te renovará no seu amor. Ele se regozijará em ti com júbilo. Os que em tristeza suspiram pelas festas solenes, eu os removerei de ti, esses que são de ti e sobre os quais há o peso da humilhação. Naquele tempo procederei contra todos que te afligem, salvarei os aleijados, recolherei os que foram espalhados. Eu lhes darei louvor e honra em toda a terra em que foram envergonhados. Naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos trarei, naquele tempo vos recolherei. Certamente vos darei honra e louvor entre todos os povos da terra, quando diante dos vossos olhos eu restaurar a vossa sorte, diz o Senhor. Porque Jerusalém vai ser exaltada. Israel vai ser exaltado. Amém? Então aqui é uma profecia. Essa profecia aqui é futura, porque Jerusalém foi destruída naquela época. Nabucodonosor entrou lá e destruiu tudo. Então no livro de Sofonias, Jesus é o rei que está em nosso meio, aquele que nos esconde, aquele que nos protege. Jesus é aquele que muda a nossa sorte. Amém? Aleluia? Se você olhar aí de novo aí, Sofonias 2, verso 3. Sofonias 2, verso 3. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Então, o Senhor está prometendo aqui no livro de Sofonias que apesar da destruição, um remanescente. Capítulo 3, Sofonias, verso 13. Capítulo 3, 13. O remanescente de Israel não cometerá iniquidade, não proferirá mentira, nem na sua boca se achará língua enganosa. Serão sentados, se deitarão e não haverá quem os espante. Deus sempre vai ter um remanescente. Um grupinho que vai ser fiel a Ele. Amém? Que apesar das angústias que Jerusalém passou, né, tem uns que Deus escondeu. Vamos dar um exemplo aqui. Daniel, Ezequiel, Jeremias, os companheiros de Daniel. Várias pessoas ali foram escondidos, apesar da desgraça, foram escondidos, preservados. Sempre vai ter um grupo que, apesar de passar pelo vale, passar pelas águas, passar pelo fogo, vai suportar o vale, as águas não vão submergir e o fogo não vai queimar. Mas Deus não está dizendo que não vai passar, Ele fala que passa. Né? Então, meu querido, o Senhor Jesus é aquele que nos esconde, nos protege no livro de Sofonias. Apesar da tragédia iminente, da fala de que Jerusalém ia ser destruída, e foi,
tem um remanescente preservado. Glória a Deus, aleluia. No nosso caso, a igreja vai ser guardada, protegida, né? E quem não quiser, que fique fora da arca. Porque nós já estamos dentro dela, né? Nós não vamos sair fora, não. Ficar quietinho dentro da arca. E deixa as coisas acontecendo. E enquanto tem tempo, nós vamos estar ajudando outros. Pregando para outros, ajudando outros, incentivando outros. Antes que saia o decreto. Antes que saia o decreto. Saiu o decreto, já era. Vamos ficar em pé, que o Senhor nos abençoe. Semana que vem continuamos. Qual livro semana que vem? Olha, qual livro? Ageu. Olha que belezinha. Isso mesmo, Maria Luísa. Semana que vem Ageu, depois Zacarias, Malaquias. Depois nós vamos estudar o período interbíblico. Aquele período de 400 anos, mais ou menos ali. O que aconteceu ali? Naquele período. Depois entramos no Mateus, Marcos, Lucas, João. Olha que maravilha. E vamos embora. Tá, meu irmão? Vamos pegar firme, porque faz sentido, né? Quando você pegar o livro, apesar que foi quarta-feira passada e essa. Você pegar o livro de Sofonias, eu sei que é difícil de guardar tudo, mas pelo menos você está na igreja, 15 anos na igreja, 10 anos na igreja, 5 anos na igreja, 20 anos na igreja. Eu posso falar assim com toda tranquilidade, ó, nós já passamos por todos os livros da Bíblia. Imagina bem, eu 30 anos, 40 anos na igreja, nunca fiz um estudo com a igreja livro por livro. Então quero ter esse prazer de falar assim, ó, nós já estudamos a Bíblia inteirinha, nem que foi de forma superficial, de forma geral, os livros, porque é muito, né, não dá para ficar detalhando tudo, porque senão a gente fica, né, mas pelo menos do Gênesis ao Apocalipse, uma passada. Para ter noção, amém? Noção da Abacuque, de Sofonias, saber onde que está, por que está, e glória a Deus. Senhor, nós entregamos nas tuas mãos, bendito seja o teu nome, te agradecemos por essa palavra, por termos estudado a tua palavra um pouco aqui, Senhor, aprendendo as profecias de forma geral no livro de Sofonias, o fator histórico, aqui imediato, o fator histórico, futuro, futurista. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela tua palavra que nos renova, que nos fortalece, que nos capacita. A tua palavra é a verdade. O que Sofonias falou ali aconteceu mesmo na época. E coisas ainda vão acontecer conforme está a tua palavra em linha, em acordo com o profeta. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Que nós possamos confiar nela, que tudo tem um propósito. Obrigado por quem Jesus é. Ele é aquele que nos esconde. Conforme ele também fala no livro de Mateus. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e todos quanto a ti são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos e vocês não quiseram. Mas, Senhor Jesus, tu és lindo no livro de Sofonias. O Senhor esconde como a galinha esconde os pintinhos debaixo das suas asas. O Senhor esconde o remanescente que é fiel ao Senhor, que teme o teu nome. A tua igreja protegida, guardada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo. Possamos voltar para os nossos lares, confiando em ti. Tu és aquele que nos protege, nos guarda, nos abençoa. Obrigado, Espírito Santo, pela vida dos irmãos, pelas famílias. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos e todos digam. Todos digam. Com alegria, todos digam. Cumprimente seu irmão e fala para ele, para ela, o Senhor te protege, irmão. O Senhor te protege.